Oi pessoal, tudo bem? A gente vai dar a nossa continuidade ao nosso bate-papo, nosso quarto encontro. E hoje eu quero conversar com vocês, fugir um pouco da sequência do que a gente viu sobre leitura, mas ao mesmo tempo falando sobre a leitura, mas sem prender a muitas citações. Eu quero conversar com vocês. Eu vou ler um texto, começar a ler um texto da Chimamanda Adichie. E é um texto interessante dela. É um pouquinho longo, por isso que eu não vou ficar muito, me prender muito a. Eu quero me deter o texto dela. A gente refletiu algumas questões que a gente está passando hoje no Brasil. Não vou me ater ao político, mas me ater de modo geral, principalmente com relação à leitura. Depois eu digo qual é a ideia que eu quero tecer hoje, tá bom? Eu creio que você já deve ter lido o livro da Chimamanda, e aí o título do livro dela é O Perigo de uma História Única. E eu tirei a primeira parte só, e é longo, mas tirei a primeira página do livro para a gente ler, para a gente refletir também sobre o texto dela. O livro dela é um livro pequeno, dá para qualquer pessoa ler, tem até para baixar na internet. E sugiro que você tiver um tempinho para a gente ler. Tem umas escritoras negras que elas são bem interessantes. A Djamila Ribeiro é uma outra que também trabalha essa questão do lugar da fala, né? Tem a Quilomba, que é uma escritora portuguesa, e tem um livro muito interessante chamado Lembrança da Plantação. E sugiro que vocês leiam esse livro, é um livro muito interessante. O texto da Chimamanda, que é o Perigo de uma História Única, ele chama atenção justamente para essa questão de ler uma única história, né? Ter um único pensamento, né? Não se atentar para outros pensamentos. Então, o texto, ela diz assim: sou uma contadora de histórias. Gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que gosto de chamar de o perigo da história única. Passei a infância num campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que comecei a ler aos 2 anos de idade, embora eu ache que 4 deva ser mais próximo da verdade. Eu me tornei leitora cedo, e o que eu lia eram livros infantis britânicos e americanos. Também me tornei escritora cedo. Quando comecei a escrever, lá pelos 7 anos de idade, textos escritos a lápis, com ilustrações feitas com giz de cera, que minha pobre mãe era obrigada a ler. Escrevi exatamente o tipo de história que lia. Todos os meus personagens eram brancos, de olhos azuis, brincavam na neve, comiam maçãs e falavam muito sobre o tempo e sobre como era bom o sol ter saído. Escrevia sobre isso apesar de eu morar na Nigéria. Eu nunca tinha saído do meu país. Lá não tinha neve. Comíamos mangas e nunca falávamos do tempo, porque não era necessário. Meus personagens também bebiam muita cerveja de gengibre, porque os personagens dos livros britânicos que eu lia bebiam cerveja de gengibre. Não importava que eu não fizesse ideia do que fosse cerveja de gengibre. Durante muitos anos tive um desejo imenso de provar cerveja de gengibre. Mas essa é uma outra história. O que isso demonstra, acho, é quão impressionáveis e vulneráveis somos diante de uma história, particularmente durante a infância. Como eu só tinha lido livros nos quais os personagens eram estrangeiros, tinha ficado convencida de que os livros, por sua própria natureza, precisavam ter estrangeiros e ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. Mas tudo mudou quando descobri livros africanos.
Não havia muitos disponíveis e eles não eram tão fáceis de ser encontrados quanto os estrangeiros. Mas por causa de escritores como Chinua Achebe e Kamara Laye, minha percepção de literatura passou por uma mudança. Percebi que pessoas como eu, menina com pele cor de chocolate, cujo cabelo crespo não formava um rabo de cavalo, também podiam existir na literatura. Comecei então a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu amava aqueles livros americanos e britânicos que lia. Eles despertavam minha imaginação, abriam mundos novos para mim. Mas a consequência não prevista foi que eu não sabia que pessoas iguais a mim podiam existir na literatura. O que a descoberta de escritores africanos fez por mim foi isso. Salvou-me de ter uma história única sobre o que são os livros. Esse texto, quando eu li esse texto, li o livro, quando eu iniciei lendo esse texto, fiquei com essa questão de como é que a gente, assim, as leituras da vida da gente, elas moldam o modo da gente pensar. Eu falei para vocês no nosso segundo encontro que eu tive acesso, minhas primeiras leituras foram acesso aos clássicos da nossa literatura. E li vários, não li só um, li vários. As minhas leituras, elas são diversificadas. Eu leio da história, a filosofia, a geografia, a sociologia, a antropologia, até a física, a química, a biologia, eu tenho me atrevido a ler. Por que eu leio? Qual foi a ideia que me levou a isso? Um texto que eu li, mas muito antes disso, eu já cultivava esse hábito de ler livros que não eram da minha alçada, da área de literatura principalmente. O Snau, Charles Percy Snau, ele é um físico, se eu não me engano. Em 1959, eu acho que na década de 50, ele fez uma conferência nos Estados Unidos, eu acho, ou no Canadá, ou na Inglaterra, um desses 3 países aí, em que ele fala sobre a questão das 2 culturas. Então ele dizia que ele não conseguia conceber como um professor da química, da física, da matemática, das ciências exatas, praticamente duras, aquilo que chamam de ciências duras, não ter habilidade de ler um poema, não ter habilidade de ler um romance, não ter habilidade de ler contos, de ler poesias, de ter essa intimidade com a literatura. O inverso também para ele era verdade. Ele não conseguia conceber como um professor, como uma pessoa, ou um professor, por exemplo, da área de humanas, principalmente, não tinha essa habilidade, esse conhecimento de ler texto da matemática, da química e da física. E o que me levou a isso aí? A minha primeira... Eu trabalhei com todas as séries da educação, do ensino fundamental ao nível superior. E geralmente surgiam algumas perguntas que não eram do meu conhecimento, da minha área de formação. E isso aí me levou a ler, buscar. Então, essas várias leituras que eu tive me ajudou em muitas coisas, que daqui a pouco eu vou falar por que isso é interessante. Mas o texto da Chimamanda, ele me faz pensar que a gente precisa sair desse quadrado nosso. O Edgar Morin, no livro A Cabeça Bem Feita, que ele vai traçar algumas questões. Esse livro foi feito para o Brasil, na época do primeiro governo do presidente Lula, e ele fez para que a gente pudesse ler, e pouco tem acesso a esse livro. Ele vai dizer como é que nós precisamos fazer com que o conhecimento ele seja um conhecimento de 360 graus. A minha formação é em letra na graduação, mas o meu mestrado e meu doutorado ele é interdisciplinar. Então, a minha ideia, a minha tese, embora eu tenha pesquisado sobre 2 mulheres na literatura da Amazônia, que vai ser o próximo tópico que a gente vai falar numa outra oportunidade,
eu não quis dar um viés nela literário, só literário. Então, a minha tese ela tem um viés interdisciplinar mesmo. Ela conjuga a literatura, a crítica literária, mas também a ecocrítica, que é a base da minha pesquisa, né, que eu vou lá da ecopoética, a antropologia, a história, porque eu vou buscar a história das mulheres, também é um outro que a gente vai conversar uma hora dessa. A filosofia, eu passo a leitura do Michel Foucault a partir do discurso, para poder tecer minhas ideias de como é que o discurso sobre as mulheres foi construído a partir dessa relação de poder, e também da sociologia literária um pouco, eu leio o Pierre Bourdieu. Então, eu tenho uma leitura a minha tese ela é bem larga, ela é bem interdisciplinar mesmo, então ela não conjuga só a literatura. Essa razão é que me deu base, e isso aí já veio desde o mestrado, me deu base para que eu pudesse ter uma leitura bem ampla. E a gente precisa ter essa leitura. Por que é preciso a gente ter essa leitura? É justamente por isso que a Chimamanda fala do pensamento único. O que é o pensamento único? É quando você se fecha no seu quadrado, se fecha no seu mundo e só tem ideia daquilo que te interessa. Você não busca outras leituras, outras ideias para que tu possas alargar o teu campo de conhecimento. Eu sou só professor de matemática, eu só sei dar aula de matemática. Eu estudei biologia, eu só sei biologia. Eu sou de letras, eu só sei português. E se a gente for ver, o mundo hoje ele é um mundo interconectado. Ele é um mundo que exige de nós, de leitor, independente de quem seja esse leitor, conhecimento amplo. Eu tenho uma professora, eu não tenho nenhum receio de falar o nome dela, porque para mim ela é uma referência, a professora Marlene Corrêa da Silva. Ela é uma professora que a aula dela é uma aula de interdisciplinaridade. É uma professora que ela chama atenção não só pela postura dela, mas pelo conhecimento que ela tem. Ela participou da minha banca de defesa do doutorado. Então, sim, quando a gente conversa com ela, assiste às aulas dela, a gente se envolve naquilo que ela fala, porque ela tem um conhecimento amplo. Ela é das ciências sociais, mas ela tem um conhecimento amplo. Ela tem livros, por exemplo, o livro dela sobre a Amazônia, ela tem 2 livros sobre a Amazônia, livros que tecem toda uma conjuntura social e histórica da Amazônia, né? O país do Amazonas é a dissertação dela, e Metamorfose da Amazônia é a tese dela. Mas não é só isso, ela tem vários livros. Ela lançou agora um outro livro em inglês sobre a Amazônia, em parceria com o esposo dela. Tem outro livro, tem um livro sobre a Amazônia mesmo, que é o livro Amazônia, também um conjunto de comentários sobre a Amazônia, e a gente precisa ler sobre a Amazônia. Mas essa questão de ter um pensamento único é complicado. O Euclides da Cunha, no início do século, 1904, 1905, quando ele esteve na Amazônia, ele disse que ele se espantou quando ele viu a Amazônia, diferente daquilo que ele lia. A leitura de Euclides da Cunha, elas eram todas baseadas naquilo que os viajantes escreviam sobre a Amazônia. E ele não tinha vindo à Amazônia. Imagina só, o autor dos Sertões, sem conhecer a Amazônia, mas quando ele chegou à Amazônia, que ele chegou primeiro chegou a Belém, depois a Manaus, ele viu 2 lugares totalmente diferentes daquilo que os livros, que as leituras dos viajantes diziam. E aí isso é estranho. A descrição que ele faz de Belém se aproxima mais ou menos da descrição que o Mário de Andrade faz no Turista Aprendiz quando ele chega à cidade. Como é que ele viu a cidade. E a mesma coisa ele faz quando ele chega a Manaus. São 2 descrições diferentes, são 2 visões diferentes, dos 2, na verdade. Tanto o Euclides da Cunha quanto o Mário de Andrade, eles fazem uma leitura totalmente diferente de Manaus. A impressão que eles tiveram de Manaus. Essa é uma razão de a gente só ter ideia de um lado. De a gente só ler aquilo de que a gente gosta e não ler aquilo de que não me interessa. Porque quando tu vais discutir com alguém, né, que tu só tens um lado da história, tu apanha do outro lado. Porque se a pessoa tiver... Eu tenho assistido a CNN e lá aquele programa O Grande Debate. E ali, assim, sempre um apanha. Sempre um vai apanhar. Porque ele só tem um pensamento, ele tem um pensamento arraigado,
firme naquilo que ele acha que é o correto para ele. E o outro, com o Lê Muito, quando era a Gabriela Prioli, né, acho que é o nome dela, aquela menina dá um show, ela tem um conhecimento assim amplo, ela é do direito, mas tem um conhecimento de jornalismo, então quem faz jornalismo tem uma leitura bem ampla e crítica das coisas. E principalmente direito, né? O direito ele te ajuda a pensar principalmente as leis. Eu digo que se eu tivesse que estudar, não tenho mais vontade, mas se eu estudar, fazer direito. Não para advogar, mas para eu conhecer essa fundamentação legal. Né? Então, esse é uma importância da gente não se pautar só num bloco de pensamento. Né? Sair do quadrado da gente e andar. Uma outra ideia é a ideia do professor, do nosso ex-ministro da Educação, o professor Renato Janine Ribeiro. O professor Renato Janine Ribeiro, eu tive acesso a esse texto, ele escreveu um texto de 1999, eu acho, na década de 90. E o título do texto dele é O Perigo da Terra Firme. Não é bem esse o título, eu esqueci, mas é mais ou menos isso aí. O Perigo da Terra Firme. Esse texto eu tive acesso através de uma aula da professora Helenise Scherer, que foi minha professora no doutorado, trabalhou em ateliê de projeto. E ela é um textinho curto, de 7 páginas, mas é um texto muito interessante, que o professor Janine Ribeiro ele vai dizer que as universidades, a escola, principalmente, mas a universidade, eu vou me sentar na universidade, porque a escola ela é bem mais plural, tem professores de áreas diferentes, então o aluno consegue ter várias ideias quando consegue, né? Várias ideias de determinados assuntos. Mas ele diz que a universidade, ela não nos prepara para a diversidade, ela nos prepara apenas para um único foco, e a pós-graduação muito mais. Porque quando tu fazes mestrado e doutorado, principalmente quando tu entra no mestrado, né, na graduação é um pouquinho mais aberto, mas sempre tu vais pesquisar a partir do teu objeto de pesquisa mesmo, as tuas leituras vão ser centradas nisso aí. Mas no mestrado, por exemplo, o teu orientador, o professor, a pessoa que vai te acompanhar, ele vai muito centrar a leitura, e tu também, a gente também como leitor, muito naquilo que é o nosso objeto. Então a gente acaba lendo só aquilo que nos interessa. Qual é o ruim disso? É que a gente acaba muitas das vezes não tendo um trabalho. Eu tenho visto trabalho muito chato para ler, porque ele não abre possibilidades de leituras. Ele não abre possibilidade de pensamento, de ideia. Ele se senta naquilo ali. Aí tu tem assim, por exemplo, tu tens aquele trabalho que é do começo ao fim, uma leitura muito técnica, muito direcionada para aquele objeto. Não sai, por exemplo, eu gosto de textos que tem esse lado poético, que tem essa poesia, que viaja na cultura, que é a minha ideia, que vai para a literatura, que vai para a história, que vai para a sociologia, para a geografia. Né? Então, é esse tipo de texto que me agrada, esse tipo de leitura que me agrada. Eu falo porque eu tenho revisão de tese, dissertação, e eu vejo assim, tem textos que são chatos. Eu leio para fazer o trabalho, mas não leio por ler. Assim, tem trabalho que eu leio, além da revisão, eu leio, dá prazer de ler aqueles trabalhos. Então, o Renato Janine Ribeiro vai dizer que a universidade ela nos prepara para andar na terra firme, não para andar no lamaçal. O que é a terra firme? É aquela leitura que tu já sabes, é aquela leitura em que tu te sente seguro e tu vais sempre seguir aquilo que tu já tens na cabeça. O que é o lamaçal? É justamente a leitura que tu não conheces. A leitura que tu não tens, mas que são interessantes para ti. Eu passei 2006, 2016 todinhos lendo tudo que não era do meu objeto de pesquisa. E tudo que não era meu. Nada. Eu deixei meu objeto de pesquisa e fui ler aquilo que não é. Eu ainda não tinha tido acesso ao texto do Renato Janine Ribeiro. Tudo aquilo que não é. Eu li Bauman, assim, eu li quase todos os livros do Bauman. Eu sou leitor do Bauman. Gosto da teoria dele. Li Bauman, li Peter Burke, li Michel de Certeau. E aí eu tive que ler um pouco sobre da história, foi para a história das mulheres, Michel Pirot, que era a minha leitura para servir de base para a minha tese. Li vários livros, li livro da Amazônia, muito livro sobre a Amazônia. Para que eu pudesse ter esse argumento, conhecimento, porque minha terra não ficasse uma terra chata para não ser igual às que eu tenho lido. Eu acho que eu consegui um pouco fazer. Um dia vocês tiverem acesso a ela, quem puder acessar, ela vai estar pública,
para ler. Então eu acho que na cara de introdução dá para saber como é que eu costurei a tese. Né? Dois historiadores que são minha leitura que é o Chalub, né? Chalub é historiador, então Sidney Chalub, e o livro A Cidade Febril foi um livro pelo qual eu me apaixonei, foi a partir desse livro que eu passei a ler o Chalub. E o outro é o Nicolau Shevchenko. Shevchenko tem uns livros assim, muito interessantes. Ele tem um livro sobre Botequim, mas dois livros dele que eu gosto de ler, que é A Literatura como Missão e Orfeu Estático na Metrópole. São livros assim, muito interessantes que eu li, até da história, mas que faz uma abordagem da década de 20, que era quando eu começo, onde eu inicio a minha introdução da minha tese a partir da década de 20, eu podia chegar à década de 60. E li outros livros. Eu conhecia muito pouco a Amazônia e passei a ler livros sobre a Amazônia. Assim, um pesquisador da Amazônia, um morador da Amazônia sem conhecer a Amazônia. Hoje eu conheço pouquinho sobre a Amazônia, mas passei a ler os escritores da Amazônia, que eu quase pouco conhecia. Então, essa questão de ler, ter uma leitura única, se centrar só naquilo de que a gente gosta, é perigoso para a gente, porque a gente acaba tendo um pensamento só, a gente se torna egoísta. A gente acaba, essa ideia da cloroquina, por exemplo, por que as pessoas creem tanto que a cloroquina ela cura? Porque ela tem uma ideia só, elas se centram, as pessoas que acreditam que a cloroquina cura, é porque elas só têm uma ideia, é aquela pessoa, elas são cegas naquilo e acham que aquilo é verdade. Então estão nem aí para a ciência, não estão aí para os pesquisadores, para as pesquisas que já saíram por aí. Não, a ideia delas é firmada naquilo ali. É um risco, é um perigo isso. A gente tem que pensar o mundo 360 graus. A nossa leitura tem que ser uma leitura aberta, uma leitura diversificada, que nos permita pensar além daquilo que a gente está acostumado a pensar. Além disso, as várias leituras elas nos ajudam a pensar o diferente, a conviver com a diferença, a conviver com a pluralidade de ideias. Aí eu não concordo com isso, tá bom, não concordo, então coloca. Eu gosto de conversar com pessoas que têm ideia contrária a mim, porque eu a levo tá bom, já que tu tens ideia, então me diz. Eu gosto muito de conversar sobre religião. A religião institucionalizada, essa religião de clube financeiro religioso que eu chamo. Não é a religião, não é a espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa, mas a religião é outra. Embora a religião seja a religação, né, mas ela tomou um outro rumo. A gente pode conversar uma outra hora sobre isso. Então, eu gosto de conversar com o teu contraditório. Eu gosto que as pessoas tenham ideias diferentes da minha. Para não ficar só, eu concordo contigo e pronto, todo mundo bate palmo. Eu acho que esse contraditório, as pessoas com ideias diferentes, que faz a diferença. E lendo um livro diferente, é que também faz a diferença. Então, o texto da Shimanda nos leva a pensar isso aí. A gente... Só uma pílulazinha com relação à religião. A gente lê a Bíblia, é um livro do passado, da idade da pedra, por exemplo, né? Do bronze, da idade do bronze. E nós temos aquilo ali, eu leio a Bíblia como assim, o sagrado, ele está no pessoal, na minha fé, mas eu leio a Bíblia como um livro de história de um povo, história do passado. E que ali eu posso tirar muita coisa para eu refletir sobre aquilo ali. Então a gente tem que trazer para hoje, não levar ao fato daquilo ali. Se a gente for levar a Bíblia em relação à mulher, que é o que eu quero trabalhar no próximo, a gente vai ver que a mulher, embora seja, já começa desde a criação dela, a costela, né? E aí vai tecendo um monte de aberrações com relação à mulher. Embora digam que não, mas a gente for ler a Bíblia no olhar da ciência, não só no espiritual, não só no religioso, eu não gosto de ler através do viés religioso, mas eu gosto de ler a partir dos outros olhares, a gente vai ver um monte de aberração ali. Tá? E aí quem tem só essa ideia, crê e leva a crer que aquilo ali tem que ser levado ao pé da letra. Então é a religião, é a fé, mas a fé ela acaba deturpa também. Então a gente precisa ler as coisas, quando é uma sugestão de leitura, que a leitura deve ser plural, ela deve ser ler até aquilo que não gosta. Assim, não acho nada interessante na leitura do Olavo de Carvalho, por exemplo. Mas para eu falar mal dele, eu tive que ler. Para eu dizer por que eu não gosto do Olavo de Carvalho, eu tive que ler.
Eu fui lê-lo, sabe? Para eu não ficar, já eu não gosto, eu não li e não gostei. Não, eu vou ler alguma coisa daí para poder saber o que é que ele fala. Então, a gente precisa, para a gente poder entrar em determinada situação, a gente tem que ter conhecimento, para não ser idiota, para não apanhar dos outros. Então, é importante a leitura, essa leitura plural, essa leitura diversificada, 360 graus. Então, o texto da Chimamanda, ela leva a pensar isso aí. Na próxima conversa a gente aprofunda mais isso ou vê outro assunto. Bom, até mais.